Então, como acredito que no vídeo anterior essa parte aqui não apareceu bem para vocês, né? Da legenda, eu vou explicar novamente, certo? A legenda eu tracei aqui conforme eu falei no vídeo anterior. E aí esse formato, essa distribuição aqui dos campos, cada empresa adota seu formato, certo? E você trabalhando na empresa, você vai trabalhar exatamente da forma que a empresa trabalha. Eu dividi aqui em partes, essa coluna para a escala, aqui para o título do desenho, aqui para as assinaturas do projetista, desenhista ou engenheiro. E aqui o nome da empresa e o número do desenho, certo? Essa linha que separa a chamada de posições da peça para cima, eu traço uma linha mais grossa aqui, ó. Traço uma linha mais grossa aqui. O contorno da legenda, a gente utiliza uma linha mais grossa para ficar mais em destaque, né? Pronto. E aí, como eu falei antes, né? Está dividido aqui, ó, o item da peça, o item 1, se tivesse várias partes, 2, 3, 4, aqui a quantidade de cada item, aqui o material de fabricação da peça, certo? E aqui alguma observação que você acha tem necessidade. E aí vamos falar um pouco sobre escala, tá certo? Isso aqui é o escalímetro. O escalímetro é um objeto, é uma régua que tem várias escalas indicadas em cada face dessa daqui. É uma régua triangular e cada face tem uma escala. Então vamos ver, vamos pegar aqui, ó. Ele tem a escala 1 para 100, que ela pode ser usada 1 para 100, 1 para 10 e 1 para 1, como uma régua normal, certo? Isso vai depender da quantidade de zeros. Então vamos começar aqui. Vamos falar sobre escalas. Certo? E as escalas nós temos a escala de redução, e temos as escalas de ampliação. Certo? Bom, o que isso quer dizer está bem claro, né? Redução, eu vou reduzir o tamanho da peça para o desenho. Ampliação, eu vou ampliar o tamanho da peça para o desenho. Em que casos se aplica? Redução, peças muito grandes, que eu preciso reduzir para uma escala que eu consiga fazer o meu desenho dentro de um formato. Certo? Então, ó, redução são as escalas que eu tenho que reduzir o tamanho da peça para uma determinada escala para poder o desenho dela caber dentro do meu formato de papel. E as escalas de ampliação onde eu preciso aumentar o tamanho da peça para poder fazer o desenho. Vamos dar uns exemplos. Peças grandes, peça de uma máquina grande, uma peça de 1 metro, 2 metros, meio metro. Eu preciso reduzir para mostrar todos os detalhes dentro do formato do papel. E escala de ampliação. Por exemplo, imagine o mecanismo de um relógio. O eixo, as engrenagens, as peças, os suportezinhos que tem dentro de um relógio mecânico. Não é isso? Então eu preciso ampliar o desenho dessa peça para poder mostrar os detalhes da construção dela. Tá bom? Então, a escala de redução.
As escalas de redução tem 1 para 10, 1 para 20, são as padronizadas, certo? Então, 1 para 10, 1 para 20, nós vamos encontrar aqui, como eu falei, nessa 1 para 10 aqui, ela tanto pode estar 1 para 100, 1 para 1000, certo? 1 para 1. O que mudou nesse caso aqui foi o número de zeros para eu trabalhar, certo? Então, a escala, a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. 1 para 20 eu posso ter 1 para 2, posso ter aqui 1 para 200 e assim vai. Todas elas você pode só aumentar o número de zeros e mexer com a escala, certo? 1 para 2000. Ah, essa escala é tão grande. Imagine o mapa de uma cidade, né? Para representar as ruas, as pontes. E assim vai, todas elas vão seguir essa mesma regra. Aí no escalímetro, nós temos algumas escalas. Temos aqui, ó, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50. Essas são as padronizadas. 1 para 75. Certo? Posso utilizar algumas escalas aqui no meio? Posso, mas não é padronizada, certo? Você vai informar no desenho, mas é bom que evite essas escalas que não são padronizadas, certo? 1,75, a próxima seria 1 para 100, que é essa daqui, certo? Agora é interessante, no escalímetro você tem uma escala aqui, ó, 1 para 33,5. Vamos botar aqui. Essa daqui é uma escala extra, né? Que tem no escalímetro. 1 para 33 e 1/3. Por que 33 e 1/3? Porque se eu dividir 10, que seria aquela, se eu quiser fazer 1/3 dessa escala aqui, ó, vai dar 33, tem 1 para 100, 33 e 1/3, que é para poder fechar os quebradinhos, a diferença, o arredondamento para 1 para 100, 1 para 1000. Então, essa escala 1,33 e 1/3 representa a terceira parte dessa primeira escala aqui, ó. Ela está entre a de 25 e a de 50. Observe que aqui, ó, 10, 20, 25, pulou para 50. Então essa daqui ela está aqui no meio. Certo? Ela foi padronizada em função de você ter uma medida intermediária para não ter uma distância tão grande de uma escala para outra. E a de ampliação? A de ampliação da mesma forma. São padronizadas e aí só que vai ser a representação vai ser o contrário, né? Vai ser a ampliação. Vamos botar aqui 10 para 1. Eu estou dizendo que aumentei a peça 10 vezes em relação ao que ela era. 100 para 1. Eu estou ampliando aquela peça, aquela pecinha do relógio, aquela engrenagem pequenininha, o relógio mecânico. Estou ampliando ela em 100 vezes para poder representar ela no desenho e colocar todas as dimensões. E isso vai valer para todas, ó. 20 para 1, 25 para 1, essas são as de ampliação, 50 para 1, 75 para 1. A representação inverte. Aqui eu tenho a redução, eu estou pegando uma unidade de medida e dividindo por 10, 20, 25, 50. Aqui eu estou pegando a unidade de medida da peça e ampliando, multiplicando, certo? Então nós temos a escala de redução e ampliação. Ficou claro isso para vocês?
estudem e a gente vai fazer um desenho baseado naquele croquis que a gente fez da peça.